o meu raciocínio era muito parecido com o seu. Então, o sistema diamante, ele falou assim, nossa, sabe assim, colocou tudo na caixinha certinha. Eu falei, nossa, bacana, né? Validou o que eu pensava. Eu falei, nossa, agora eu tenho mais segurança de fazer isso. E a questão do acompanhamento no Opções e Oportunidades, nossa, isso nem se fala, porque é justamente aquela questão de colocar em prática, ouvir a opinião dos outros, ver o que cada um está passando, o que cada um está enxergando de diferente, os seus pontos cegos. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana. Foi muito importante. Foi aí que eu comecei a realmente entender opções. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso quadro Descomplicando as Opções, né, trazendo sempre um aluno do Sistema Diamante ou assinante lá do Opções e Oportunidades para estar batendo um papo aí sobre o mercado de opções, né, algumas dúvidas, dificuldades. Então tem ajudado bastante as pessoas. Hoje eu tô com a Dani aqui pra gente estar batendo esse papo. Não esquece de deixar o like, deixa o seu like aí no vídeo, super importante para que o nosso conteúdo ganhe mais relevância. Se inscreve aqui no canal também, clica aqui embaixo, se inscreve. E é isso daí, vamos lá. Dani, me fala um pouquinho aí de você, como é que foi o seu início no mercado financeiro, quem te despertou essa vontade de estar investindo? Bom, eu sou farmacêutica por profissão, né? E eu trabalhava muitos anos na indústria química, há mais de 20 anos. E aí uma vez até engraçado como começou, né? Porque antes eu não investia, eu só poupava, só guardava, né? Uhum. E aí uma vez sempre trabalhei em home office, né? Então dependia muito da internet. E eu tive um problema com o meu provedor de internet. E aí eu fiquei brava, acabei cancelando tudo, cancelei TV a cabo. Eu falei, nem que eu tenho que ficar com o modem 4G trabalhando, eu não quero mais esse provedor de internet. E aí entrei no mundo do YouTube, né? Comecei a consumir muito conteúdo de YouTube, muito conteúdo. E aí eu vi que eu achava qualquer informação que eu quisesse. E nessas de começar a mexer, acabei aprendendo investimento. E aí foi um caminho sem volta, né? Acabei gostando muito da área e fui. Hoje em dia eu consumo muito até chegar aqui. Ah, que né? legal. Foi através do YouTube também que eu conheci o seu curso, conheci o Sistema Diamante, aí acabei vindo parar aqui. Então você me achou ali por acaso no YouTube ou não? Você tinha visto alguma outra coisa? Como é que foi? Não, eu fiz um MBA, né, do IBMEC, e aí eu comecei só que a parte de derivativos, de opções, são só um overview, né? Porque é um mundo, né? É um outro mundo à parte. Aí eu quis me aprofundar nessa área, né? Principalmente de opções. Aí eu comecei a procurar, né, conteúdo sobre opções, aí veio o seu conteúdo. Aí eu achei interessante o seu sistema, a sua metodologia, porque é uma coisa muito abstrata, principalmente para mim, que não vim dessa área, né? Vim de uma área basicamente química. Então, tinha muita coisa que falava que eu não entendia nada, né? E cada um tem a sua metodologia. Aí, quando eu vi você explicando no mapa mental, eu falei, pronto, me achei. Agora eu vou começar a entender isso. E foi assim. O mercado de opções, ele é um pouquinho mais abstrato, né? Então, para você entender aquele monte de conceito, call, put, então realmente é bem complicado. Falo que é uma missão assim que eu tenho, como é que eu consigo simplificar cada vez mais o mercado de opções com um negócio que não é tão simples assim, né? Então a gente está sempre debatendo um pouco como é que a gente consegue simplificar isso, como é que a gente consegue levar para mais pessoas, né? Então é um processo aí de melhoria e contínua, né? E todos os dias a gente está avaliando isso daí. E, pô, bem legal. Você descobriu aí, conseguiu se identificar. Sim, e o interessante também é que eu falava assim, gente, não é possível, porque aí eu via vários, né? Eu já tinha feito alguns outros cursos. Aí eu falei assim, gente, não é possível. Aí quando você falou, gente, eu li o mesmo livro várias vezes, é um processo de repetição. Eu falei, ai, nossa, tô mais aliviada. Assim, então, e realmente é uma coisa que você vai repetindo, tem que testar, tem que estar, porque a teoria é muito diferente da prática, porque é igual você também falou, e eu também jogo pôquer, eu gosto de jogar pôquer. Se você não coloca o dinheiro ali na mesa, você não tem o frio da barriga, você não sente aquele calor e você não consegue entender. O próprio Su fala, né, que o processo de aprendizado, a curva de aprendizado de 6 meses a 3 anos. Porque assim, não é em um exercício só, em um exercício foi aquele cenário.
Aí no próximo exercício você vê outro cenário, você começa a pensar outras coisas. E é bacana porque aí eu começo a ver algumas coisas que eu passei lá atrás e que hoje, né, depois do seu curso, tudo, eu falo, eu tomei fumo lá atrás, mas hoje eu saberia o que fazer para minimizar aquilo. Talvez saísse com alguma perda, mas não como aquela hora, né? Então, isso é muito interessante. É um processo de aprendizado, assim, digo, para sempre, né? Porque o mercado, cada hora parece um cenário diferente. Então, algumas vezes, algum evento que é muito improvável de acontecer, você que está um tempo a mais no mercado, você vai passar em algum momento por aqueles eventos improváveis e você vai acabar aprendendo com eles, né? E isso é muito importante de você colocar em prática, porque eu falo assim, como é que eu aprendi opções? Eu li poucos livros de opções, consumi, assim, não tantos materiais, mas o que eu aprendi mesmo foi colocando em prática, falando, acho que isso aqui dá certo, coloco em prática, coloco dinheiro. Eu nunca me dei bem em fazer, testar operações em simulador, essas coisas, porque para mim é uma coisa completamente diferente ali. Você botar, sei lá, R$100 é diferente, você sente cada momento, né, um pouquinho negativo, um pouquinho positivo, você começa a entender como é que funciona a movimentação do mercado, os cenários, e aprende a estar reagindo a esses cenários, né? Então, acho que essa prática é super importante, né? Só teoria, muito difícil de você conseguir sair do lugar. Principalmente porque você não sabe a hora de entrar, a hora de sair. Se você está num simulador, não importa muito aquilo, né? E muitas vezes você fala assim, nossa, entrei na hora errada, saí na hora errada, nossa, não aprendi nada, né? Aí você começa a ver assim que realmente não dá para você prever, né? Você vai pegando mais o jeito, mas é uma coisa assim que não adianta, é só aquele calor, é só aquele fio na espinha que você sente, que senão não adianta, você não consegue aprender. Exatamente. E assim, é bem incomum, né, a gente ver mulheres investindo, é uma pena, mas a gente vê muito mais o público masculino. Você concorda com isso também? Conhece outras mulheres que também operam ou não? Então, realmente é mais complicado, mas eu tenho algumas amigas, inclusive no meu ciclo de amizades, quem eu consegui trazer mais para esse lado, porque aquele negócio, né? Quando você descobre esse mundo, principalmente quando você não veio desse mundo, então o meu círculo de amizades não é desse ambiente, você acaba assim, quando você encontra as pessoas, você quer conversar sobre isso, né? Você quer falar, nossa, olha aqui que eu descobri, olha que legal. E a maioria, assim, são poucos homens, né, que eu consegui falar, olha, tem um negócio legal aqui, né? E tem duas amigas minhas que a gente conversa muito e que vieram para esse lado, que gostam, que aí começam a estudar comigo, começam a trocar informações comigo. Então, assim, do meu círculo de amizades, hoje em dia, são duas mulheres que falam comigo sobre isso. Homens, assim, tem um ou outro que fala uma coisa ou outra, mas não é, assim, com o mesmo entusiasmo que essas minhas duas amigas. Que bacana. Eu até falo assim, até dentro da própria corretora, quando estava lá, né, eram poucas mulheres, depois que começou a crescer um pouco mais. Só que você vê mais mulher assim no setor de RH, você não via na parte ali de análise, enfim, de que estava ali no mercado de renda variável mesmo, né? Eu acho que isso daí vem até mudando um pouquinho mais, né? As mulheres vêm cada vez mais se interessando aí pelo mercado financeiro, né? Vêm se interessando por essa área. E, isso é muito legal a gente ver, a gente poder ter mais mulheres aqui com a gente, né? Mais esse poder feminino aqui junto com a gente, né? A minha mulher mesmo, ela aprendeu a operar opções e ela opera, né? Mas é bem difícil. Acho que você vê até no próprio Opções e Oportunidades, são poucas, né? São poucas. Eu vejo assim no grupo, assim, são poucas mulheres mesmo falando a respeito disso. Mas eu acho que, assim, toda a questão de educação financeira no Brasil, ela está começando, né? Então, assim, acho que tem bastante espaço. E a questão do acesso que a gente tem à informação hoje, internet, de poder fazer tudo online, on demand, nos grupos, né, de discussão, assim. Então, eu acho que isso já muda muito, já facilita muito o acesso.
a tudo, né? A questão de horário, por exemplo, as minhas amigas, elas têm filhas, tudo. Então, essa questão assim, de repente um curso, né? Por exemplo, um curso de opções que era um final de semana. Então, era complicado para elas irem fazer esse tipo de curso, né? E essa questão do on-demand hoje ajuda demais, essa questão. Pô, que legal. A gente está nesse processo aí, educação financeira ainda é uma defasagem grande que a gente tem, né, na educação do brasileiro, mas eu acho que isso é o próximo passo aí, nos próximos anos, né, principalmente quando vier lá da base, né, essa parte aí de estudo sobre mercado financeiro, sobre investimento, sobre educação financeira, acho que isso daí tende a mudar bastante. É engraçado porque, assim, o meu irmão, ele não gosta. Ele fala assim, Dani, o que eu faço com esse dinheiro? Aí claro, eu não faço, coloca aqui, eu quero que ele entenda pelo menos a diferença, né, de um ETF, de um FII, de uma renda fixa, né? Aí eu comecei a explicar isso para ele e minha afilhada lá brincando, 8 aninhos, né, brincando, e eu explicando, e ela fica muito irritada quando ela não entende alguma coisa, né? Aí ela deu aquele suspiro, olhou para trás e falou assim, quando que eu vou aprender renda fixa? Aí eu pensei, bom, acho que na escola não, mas a sua madrinha vai te ensinar mais que legal. Isso aí foi engraçado. Fala um pouco pra gente aí sobre o treinamento Sistema Diamante, como é que foi? Foi difícil de entender no início, de absorver tudo? Como é que foi esse processo de aprendizagem? Olha, Léo, foi muito interessante, foi muito bacana, porque como eu disse para você, eu tinha feito alguns outros cursos, mas assim, não estava claro na minha cabeça, né? Eu até já tinha feito algumas operações, principalmente de venda coberta, ainda tinha um pouco de receio de venda de put, né? Ainda tinha aquele negócio, mas o Sistema Diamante foi um negócio bacana, porque foi o que eu falei para você. Quando você mostrou o mapa mental, eu falei, nossa, ele fala a mesma linguagem que eu. Então, acho que vai ser... E aí, assim, tipo, passou uma régua, clareou tudo, sabe? Você colocou tudo, assim, muito dentro das caixinhas para mim. Porque eu tinha um sistema meio parecido com o seu, né? O que é para fazer venda coberta, o que não é, o que é carteira buy and hold, o que são FIIs, né? Então, assim, não era a mesma estrutura do Sistema Diamante, mas, assim, o meu raciocínio era muito parecido com o seu. Então, o Sistema Diamante, ele falou assim, nossa, sabe, assim, colocou tudo na caixinha certinho. Eu falei, nossa, bacana, né? Validou o que eu pensava. Eu falei, nossa, agora eu tenho mais segurança de fazer isso. E a questão do acompanhamento no Opções e Oportunidades, nossa, isso nem se fala, né? Porque é justamente aquela questão de colocar em prática, ouvir a opinião dos outros, ver o que cada um está passando, o que cada um está enxergando de diferente, os seus pontos cegos. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana. Foi muito importante. Foi aí que eu comecei a realmente entender opções. Aí eu posso falar assim, comecei a entender. Tá, agora podemos seguir em frente, porque agora eu entendi. É que eu falo assim, que muito mais importante do que você saber 400 e tantas estratégias, mas não saber nem o que fazer com elas, né? É você entender o objetivo macro. Por que você está fazendo cada uma e o que você está buscando com cada operação daquela, né? Eu acho que isso é muito mais importante, porque aí você acaba montando estratégias que você às vezes nem sabia o nome, mas porque você tem um objetivo específico ali. É exatamente isso. Aquele negócio de começar a fazer a pintura da parede, começar a fazer certinho lá. Então, assim, eu fazia a venda de put, fazia a venda de call. Só que eu me sentia ainda um pouco segura. Tá bom, tem um papel, mas já tomei o fumo de uma ação que eu não queria entregar, aí eu tive que recomprar caro. Aí depois eu vi, não, se eu tivesse colocado uma travinha ali, teria ficado bom. Agora eu já sei o que fazer lá atrás. Aí a venda de put também, se cair muito lá, não queria comprar. Coloca ali. Aí depois eu comecei a ver também que eu fazia o strangle vendido, mas só que sem saber que era um strangle vendido. Aí eu fazia aquilo. Aí agora, já mais ou menos assim, tá bom, mas agora, eu fiz isso aí, quando você junta, virou um idle condor, tá? Então, mas é justamente essa, mas realmente aquele não adianta nada. Se eu não soubesse, porque assim, as estruturas começaram a aparecer sem querer, que intencionalmente não era aquilo. Hoje eu vou fazer um idle condor. Não. Montava com aquele raciocínio, né, com aquele racional, e depois virou, então isso agora virou um idle condor. Então, é isso que é muito bacana. Eu acho que assim, a base, né, isso realmente o Sistema Diamante, ele deixa muito claro, é uma fundação muito sólida. Que bacana, bom escutar isso.
Quais são as estratégias que você mais gosta de montar? Qual foi a melhor operação, assim, que você pegou até agora? Tem alguma que foi, assim, boa? Ou alguma operação que você está pegando um resultado mais consistente? Como é que está sendo? Não, eu faço bastante a venda de put, a venda de call, né? Com as devidas proteções. E, assim, eles estão dando resultado. Agora que eu vou começar a THL e tudo, até, né, abusando da sua mentoria, porque eu quero começar a operar nos Estados Unidos, né? Já abri a minha conta na Tateworks, tudo. Mas aí eu comecei a montar, né, mais ou menos os papéis que eu queria trabalhar, tudo. Mas é tudo muito caro, né, para começar a trabalhar com isso lá. Então eu falei assim, eu gostaria de começar com algumas coisas mais simples, então eu estava pensando em começar com THL, Snowball, como você faz, né? Para sentir como é, para depois começar a fazer mais ou menos uma carteira como eu tenho aqui. Bacana. Como é que então, assim, eu tô saindo do jardim da infância, eu diria. Bacana. Mas assim, eu até falo, as estratégias mais consistentes, eu opero muito mercado americano porque eu tenho restrição de operar aqui no Brasil, né? Não posso operar aquilo que eu recomendo, porque eu sou analista. E eu tava tendo um bate-papo aí, acho que na semana passada, com o pessoal lá do Opções e Oportunidades, que eu abri um chat de áudio lá e fiquei batendo papo lá com o pessoal. Justamente eles perguntaram, Léo, qual que é a operação mais consistente que você tem, que te traz mais resultado lá no mercado americano, né? O que você opera. E é justamente as operações mais simples. O lançamento sintético, com aquela proteção simples ali, é o que traz mais resultado. Então, é bem legal isso, porque é um simples que funciona. Você tem outras estratégias, que eu falo que são estratégias secundárias, né? E as estratégias primárias são aquelas estratégias ali, que eu sei que me geram resultado muito bom. Então, por exemplo, nesse início de ano, a carteira está com mais de 20% de retorno só com o lançamento sintético. Então, que é muito bom, né? Fantástico. Então assim, às vezes a gente fica buscando, né? Qual que é a estratégia mais robusta, mais complexa que eu posso buscar para ter um resultado melhor? E aí, quando você vai ver, depois que você executa, que você faz tudo, você vai ver, as estratégias mais simples ainda são as melhores, né? Então isso é bem louco, né? Porque foi justamente o que eu falei para você, eu tô saindo do jardim da infância, né, dessa questão. Então, assim, são operações que eu me sinto hoje, né, depois de ter feito curso, depois de ter aprendido as proteções, tudo, hoje eu me sinto segura em fazer. Então, assim, são operações que eu durmo tranquila, né? E eu acho que, pelo meu perfil, tudo vai ser o que eu te falei antes. Vão começar a aparecer as estruturas, eu vou saber depois que eu fiz aquilo. Mas não porque, assim, eu quero testar essa estrutura, quero ver como que é. Claro, vou tentar, mas, assim, a questão de operar mesmo, pretendo evoluir, mas até agora o que eu fiz foi onde eu fiquei confortável. E como é que está dividida a sua carteira aqui hoje? Como é que você divide? A minha carteira hoje, eu tenho FIIs em torno de 11%, ações eu tenho 44% em ações. Dessas ações, em torno de metade dela eu faço lançamento, venda de call, tá? Venda coberta delas. Algumas na linha do dinheiro, algumas ATM, algumas OTM, que são ações que, assim, se for embora eu não vou ficar tão triste. As que eu não quero mesmo que vá embora, fica na buy and hold. Mas algumas assim, tá bom, vai. Se for, ok, né? Mas aí eu lanço um pouco mais fora do dinheiro. E algumas são para isso mesmo, para gerar renda. E aí eu tenho uma parte de renda fixa líquida, né? Que eu deixo justamente do lançamento sintético. Que é em torno de 25%. Ah, legal. Então você tem uma boa parte ali que eu diria na reserva de oportunidade, assim, para tá aumentando o caixa, né? Aprendi depois do Corona Crash, viu? que eu não estava muito líquida, eu fiquei bem chateada de não estar muito líquida naquela hora. Naquele momento ali do Corona Crash eu tava bem líquido, porque, querendo ou não, essas estratégias de renda, né, elas deixam... Elas têm um curto espaço de tempo, mas elas te deixam uma liquidez.
ali na carteira, né, para que você tenha essa possibilidade de aproveitar essas oportunidades. Então, para mim foi um momento muito bom, que eu saí comprando um monte de ativos lá embaixo, então foi bem legal. Mas assim, eu já tinha passado por essa experiência antes sem estar líquido, então já tinha acontecido isso comigo no passado, e eu falei, caramba, eu não posso mais ficar nessa situação, eu tenho que estar girando, aumentando minha reserva de oportunidade. E essa reserva de oportunidade, ela tem que ser de fato uma reserva de oportunidade, porque se ela acontecer, aquele é o momento que você tem para fazer a sua carteira performar muito acima da média, né? Então, você falou que passou por isso no Corona Crash, provavelmente não vai passar isso num próximo evento assim. Pois é, mas só que também eu sou novinha, né, na área de investimentos. Eu comecei a minha primeira ação, eu comprei em dezembro de 2018. Então, assim, eu nunca tinha passado por uma situação... Para mim, só existia renda fixa, que estava rendendo super bem, né? Aí, quando eu comecei a fazer o MBA, que eu comecei a entender melhor, comecei a aprender, opa, posso diversificar, porque naquela época a gente nem tinha, né? Se você não está estudando isso, não é seu foco principal, com o CDB a 14%, você nem tinha muita preocupação, né? Então, assim, eu sou muito nova nessa área. Faz o quê? Faz nem 3 anos, 2 anos, um pouco, que eu tô. Então, assim, eu nunca tinha passado por essa situação. Não sabia, para mim existia assim, tá bom, vou alocar um pouco em ações e ter a reserva de emergência. Então, assim, o que estava líquido era a reserva de emergência. Aí você fala, pô, aí já não dá, né? Aí não é muito legal. Mas, assim, o que eu tinha líquido, que eu conseguia aportar, deu bom resultado, mas eu queria ter mais líquido. Mas aí é assim mesmo, né? Um processo de aprendizado aí, você vai aprendendo com cada cenário. Então, você falou, você é bem recente no mercado, né? Ainda vai... E você já está pegando alguns aprendizados de que quem está entrando agora, provavelmente você já tem uma bagagem enorme do que em comparação com essas pessoas que estão entrando agora, mas você ainda vai aprender muita coisa também com os momentos de mercado. Mas eu acho que assim, o Corona Crash foi um grande aprendizado assim, para muitos, né? Não, foi o que eu falei, ainda tô saindo do jardim da infância, tem muito que aprender ainda, mas assim... É muito legal porque, assim, é uma coisa que realmente me deixa muito motivada. Eu acho muito gostoso estudar essa área. Acho muito bacana mesmo. Que legal. E deixa eu te perguntar, qual que é a sua maior dificuldade hoje? O que você tem de dúvida e o que você gostaria de aprender? Na verdade, eu queria falar com você mais sobre a sua operação Tio Sam, né? Entender melhor como isso funciona. Operar no mercado americano, né? Assim, na verdade, é até um processo bem simples. Depois que se aprende, eu acho que talvez seja até mais fácil do que você operar aqui no Brasil. Principalmente porque você tem tudo numa plataforma só. Então, você faz análise na plataforma, você já tem um PNT embutido na plataforma, você acaba fazendo tudo lá. E as taxas são, assim, mais baratas, entre aspas, né? Se a gente não fizer a conversão, a taxa é mais barata. Como a gente está lá fora, acho que não é tão relevante a gente ficar convertendo, né? Então, senão começa a confundir a cabeça e enfim. Só que assim, para você operar no mercado americano, tem que entrar com capital um pouquinho maior. Tem ativos abaixo de $10. Então, dá para você fazer lançamento coberto, lançamento sintético com $1.000 ali aproximadamente. Mas é um financeiro que normalmente ele puxa um pouquinho mais, né? Eu recomendo começar lá fora com pelo menos $1.000 ali para testar. Então, Léo, porque assim, como eu vim bastante da escola fundamentalista, né? Foi o que você falou e até eu gostei bastante quando você falou do que aconteceu com você no começo da carreira, né? Então, assim, eu tenho muito esse negócio de escolher bem os papéis, né? Aí, assim, já tem aquela dificuldade. Eu tinha meio que montado uma carteira, assim, de ETF, né? Que eu falei assim, até na minha ingenuidade, eu achei que até a questão de ETF lá era negociado igual aqui, né? Que não é um contrato de 100. Aí eu tinha montado até, assim, eu falei assim, legal, porque ETF, assim, eu não preciso estudar tanto os papéis, tudo. Aí, quando eu fui ver o preço de cada ETF, eu falei, uau! E não tem, né, a questão do contrato é tudo contrato de 100 mesmo para ETF, né? É isso mesmo, não é, Léo? Aí você tem vários tipos de ETFs, né? Tem uns ETFs que são alavancados, então é bem diversificado, assim, né?
O ETF, por exemplo, se for pegar o ETF do S&P, ele tá $392. Então, se você vai comprar um lote de 100, é $39 mil que você vai gastar, né? Exatamente, né? Para saber como funciona, para ver como é aquele negócio assim, opa, peraí. Porque assim, quando eu montei a estratégia, tava tudo bonitinho na minha cabeça, né? Uns 5 ETFs, dá para, igual como o BOVA aqui, que você pode vender de 10, né? Tudo. Aí quando chega lá, opa, nossa, e olha o preço desse ETF. Não dá. Então, aí assim, aí eu pensei, bom, vou começar a ir para essa área que eu ainda não fiz muito aqui, que é a questão da trava horizontal de linha, do snowball, e aí que eu fiquei bem interessada nesse treinamento que você já deu no passado, que eu fiquei sabendo. A trava horizontal de linha, né, que eu até chamei de snowball, que ela não é nem tão longa e nem tão curta como spread de calendário, eu acho ela mais viável, digamos assim, de montar no mercado americano, porque você tem vencimento semanal. Então toda semana você está fazendo rolagem, está entrando caixa, vai reduzindo ali o preço médio de compra da sua opção longa. Aqui no Brasil eu já acho um pouquinho mais complicado de montar a estratégia, porque o vencimento é mensal. Então às vezes você não encontra liquidez, e aí se você vai montar uma trava horizontal de linha muito longa, os papéis oscilam muito, né? Então ele sai com muita facilidade ali da linha, né? Daquela faixa de preço, para você estar conseguindo gerar renda. Então, assim, no mercado americano, eu acho que é melhor e mais fácil de montar e mais fácil de testar também, porque você não paga tão caro ali nas opções. Por exemplo, você vai montar um snowball ali de SPY, SPY, que tem vencimento de 2 em 2 dias. A cada 2 dias você consegue fazer rolagem. Você vai gastar na faixa de $300, $500, o que é bastante, né? Imaginando que sempre na THL você pode perder o capital que você colocou, é um valor significativo, né? Para você fazer um teste, digamos assim. Mas você tem outros ativos que é mais barato. Você tem uma MGM para montar, você tem própria Wells Fargo, que é a WFC, você tem a Ford, então tem outros ativos que dá para montar. Lá tem muitas empresas. O que eu busco para estar fazendo lançamento sintético, por exemplo, é pegar boas empresas que não tem um valor tão alto. Então hoje como eu estou com caixa maior lá fora, eu acabo pegando ativos de até $30 para estar trabalhando. Mas assim, você tem como entrar com $1.000 lá e trabalhar com ativos que têm um valor abaixo disso, que são de boas empresas. Tá. Bom, era essa a minha dúvida, porque porque eu consegui instalar tudo, a plataforma do Dashworks semana passada. Aí eu comecei a ver, porque estava toda montadinha a minha estratégia. Eu falei, não, vou ter que refazer tudo, porque não dá para brincar desse jeito, né? Mas é bom saber desses toques, até mesmo por esses papéis, né, que você já estudou. Obrigada pelo apoio. Imagina. E assim, o que tem que ter cuidado também lá fora é com o quê? Com ativos que estão em recuperação judicial. Lá tem uma pancada de ativo que está na beira do precipício e que está sendo negociado na bolsa. Então tem que ter cuidado só em você analisar que ação é aquela, que empresa é aquela e como é que ela está financeiramente, né? Se ela tem lucro, se ela não tem. Então é importante. Porque às vezes você encontra uma empresa e você vê lá, um lançamento coberto dando 30% na semana. Aí você fala, opa, bacana. Aí dá mais algumas semanas a empresa quebra. Não existe almoço grátis, né? Pois é, você acaba recebendo pelo risco que você corre, né? Bom, interessante. E onde você costuma buscar essas informações, Léo? Você pode olhar no próprio investing.com. No Investing você consegue ver? Que eu tinha achado um site aqui no Finviz. Tem vários sites, na verdade, né? Mas o investing.com é tipo você conhece Fundamentos? Sim. É tipo um Fundamentos, você consegue ter uma visão ali por cima, uma fotografia do ativo. Você não consegue, por exemplo, ver qual foi o lucro líquido da empresa nos últimos 10 anos. Você não consegue. Mas você consegue ver assim, qual foi o lucro líquido da empresa nos últimos 4 anos, patrimônio líquido e tal. Então você tem uma ideia que se a empresa é mais sólida, consistente, aí dá uma pesquisada a mais nela. Então, assim, é mais isso. Agora, como eu fiz o último, né? Eu não peguei muitas estruturas de THL nos últimos meses, né? Porque o mercado estava muito... Aí agora eu estou aguardando, né, as chamadas no
no opções e oportunidades para começar a treinar mais essas estruturas. Você chegou a pegar algum spread de calendário no opções e oportunidades? Peguei. Pegou? Peguei o último eu fiz em dois papéis. Na CSN e na... Agora eu não lembro, Léo. Mas eu fiz 2. Mas deu resultado bom. Foi bom? Foi bom. Deu resultado bom. Quanto você conseguiu pegar em média? Você tem ideia? É uma operaçãozinha mais tensa, né? Assim, você... Então, ela não é muito meu perfil. Eu já gosto de alguma coisa mais tranquila, assim. Tranquila. Porque, assim, mesmo o mercado movimentado do jeito que estava, você ainda tem algumas coisas assim no meio do caminho que te dá saída daquela situação, mas aquela coisa de só 2 dias me deixou muito tensa. Léo, se eu não me engano, foi em torno de 15%. Eu não tô achando aqui na minha planilha. Eu ainda não consegui mexer na planilha que o Alan disponibilizou pra gente. Eu só tô com a minha antiga e ela não tá tão organizada assim. Mas acho que foi em torno de 15% na CSN. Maravilha. Então pegou um resultadozinho bom. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. E eu já deixei o PNT montado, né? Já deixei o PNT montado. Foi mais ou menos na recomendação que você mandou. E ele deu saída logo na sexta-feira, de manhã. Maravilha. E os lançamentos sintéticos, você montou algum da CSN que foi fazendo rolagem ou você não chegou a pegar? Sim, da CSN. Só que eu perdi a rolagem na data, que a última rolagem eu perdi. Mas ela tá aqui, tá aberta ainda. Tá dando em torno de 4%. Tá bom. Ótimo. Ótimo. Você chegou a montar no mês de dezembro? Não, no mês de dezembro não. Eu entrei em opções e oportunidades no final do mês de dezembro. Então, assim, eu só peguei as operações de janeiro. Entendi. Eu acho que é por isso que eu não peguei nenhuma THL, só o spread mesmo. Então, a da CSN tá legal, né? Tá bacana, porque já deram umas 3 rolagens, né? Foi bem bacana. E você tá desde qual mês montando os lançamentos sintéticos e cobertos? Você falou que já montava antes, né? Já montava antes, eu montei, a minha primeira foi no mês 8. Eu fechei a primeira no mês 8. Mas aí foi bem aquela coisa de colocar o pezinho ali em três ações. Deu um resultado bom, nenhuma deu exercício, ou seja, não passei calor, foi bem tranquilo. Foi o que é ótimo para primeiro mês, né? Foi bem bacana. O resultado médio, você tem ideia? Só para ver qual a faixa de taxa. Aqui no primeiro mês deu 3,2, que eu só fiz com 3, né? Aí já setembro eu já comecei eu já me empolguei. Aí eu já não estava olhando muito risco, Léo. Então, assim, eu já fiz um monte de operações, até que 20 operações. Então, eu já me empolguei, já comecei a fazer, então, aí eu fui exercida em uma, deixa eu ver o que deu aqui, deu 1,80 no segundo mês, mas só que assim, era aquela coisa, eu não estava ainda no sistema diamante, então eu peguei a minha carteira e joguei tudo mais OTM, né, não joguei. Aí eu não tinha me atentado, não sabia, não é nem que eu não tinha me atentado, não sabia da questão do imposto de renda, então eu tinha uns papéis super antigos, né, que o imposto de renda ia comer toda a taxa se eu fosse exercida. Porque aí eu já comecei a passar calor. Aí já começou a não ficar tão simples. Aí por causa disso que eu aprendi em setembro, em outubro eu já fui mais comedida, só fiz 6 operações. Porque aí eu comecei a vender as puts para subir o meu preço médio, né? Para começar a fazer a troca dos papéis. Porque eu gostei da brincadeira do outro mês. Tinha dado legal. Aí aqui na segunda... Aí já fiz só 6 operações. E aí, com o sistema diamante, eu já comecei a me sentir mais segura, né? Porque aí eu já tinha aprendido algumas coisas, né? Lá atrás, como esse negócio do imposto de renda, de fazer o cálculo, se vale a pena ir para esse exercício, se não vale. Quer dizer, minto. Nessa questão de saber se vale a pena ir para esse exercício ou não, foi mais agora nesse mês. Eu já coloquei algumas colunas, né? Se for para exercício, aí já olhei a taxa o quanto viraria, né, se fosse para um lançamento sintético. Então, eu estou indo aperfeiçoando, tudo graças ao sistema diamante que você vai aprendendo, vai num processo de evolução com o aprendizado.
Que legal. A gente sempre bate muito na tecla, né, que é importante você pegar as taxas e você escalando o risco. Vai botando estratégias ali que são um pouquinho mais agressivas e que pode te dar um resultado maior. Você chegou a montar alguma estratégia assim, como um strangle, por exemplo, ou não? Não, só vendido que acabava virando, né? Porque acabava virando, mas assim, nunca foi com a intenção, mas comprado nenhum ainda, né? Comprado só foram as proteções. Assim que eu tenho comprado. A ideia é mais pra frente, quando me segura, acho que no próximo mês já dá pra fazer. É uma coisa legal que dá pra você fazer, é que eu faço bastante, né, no mercado americano, por exemplo. Eu gosto de montar o strangle, que é a compra de call e de put fora do dinheiro. Então, o que acontece? É uma operação que normalmente vai dar errado. Só que quando dá certo, ela dá muito certo. E às vezes pode pagar 1 ou 2 anos ali de taxa que você abriu mão e ainda sobra muito mais que isso. Então é muito legal. O que eu gosto de fazer, deixa eu ver se eu mostro aqui, que aí fica legal. E um exercício que você pode fazer também, por exemplo, você gerou ali no mês, eu vou mostrar aqui com BOVA 11, mas eu faço muito com SPY também. Na verdade, eu faço mais com SPY, não faço com BOVA 11 justamente pelas minhas restrições. Mas aqui, por exemplo, eu vou compartilhar a tela aqui. O que eu gosto de fazer é o seguinte: você definir, por exemplo, qual que é a minha exposição, qual que é a minha carteira de investimentos. E pega aqui, 100, vou pegar um exemplo aqui base de 100 mil reais. Aí você fala, tá bom, para eu manter uma exposição de 100 mil reais na minha carteira, quantas opções eu tenho que trabalhar aqui de BOVA 11? Eu vou pegar os 100 mil reais e vou dividir pelo preço de BOVA 11. 100 mil reais dividido por 115. Então daria ali aproximadamente 870 opções para eu estar trabalhando de BOVA 11. Isso aqui para montar um strangle ali, por exemplo. E aí, qual que é o outro passo? Qual o percentual da taxa que você recebeu no mês ali com os lançamentos? Você vai abrir mão para montar um strangle ali todos os meses. E aí vamos supor que você fala, vou tirar 100 reais por mês das taxas que eu recebi para estar montando essa estratégia aqui. Então, como é que funciona? 100 reais no mês me daria 50 reais de call e 50 reais de put. Correto? Certo. Então, eu faço isso aqui, 50 dividido por 870, que é a quantidade que eu quero comprar, ele vai me dar aqui, eu tenho que comprar uma call de 5 centavos, aproximadamente, e uma put de 5 centavos também. Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que o mercado está fechado, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a BOVA para o mês de março, alguma coisa que tenha saído a 5 centavos aqui, BOVA O 800, aqui a 6 centavos, e a BOVA C, aqui 134, que tem strike em 134 reais. Saiu 6 cents cada um, dá 12 reais ali que você vai gastar por opção. Se eu for pegar aqui, 860 opções de cada, gastei 103 reais. E isso aqui é uma operação que normalmente vai dar errado. Mas onde é que entra a mágica disso daqui? A gente pega aqui, se você for olhar no passado, 2018, 2019, a gente teve vários momentos em que o BOVA 11 disparou 20%. E quando vem uma queda, normalmente mais forte, uma queda entre 30% e 40%. Normalmente é um evento que acontece uma vez no ano, às vezes 2 vezes no ano. Movimentação de alta até acontece com uma frequência maior. Mas vamos supor que acontecesse esse movimento aqui do mercado subir 20% e a opção vir aqui, a ação vir para 138 reais. Aí já pega a sua ponta. Aí já a call aqui, ela já valeria pelo menos 4 reais. Pelo menos. Menos 134, que é o strike da call, valeria pelo menos 4 reais. Se você multiplicar isso aqui por 860, você gastou 100 reais para ter um resultado de 3.440.
vai deixar você rica? Não, mas com certeza você tem uma exposição muito boa a esses grandes movimentos. Isso aqui a gente fala na alta. A alta ela tende a ser mais fraca, acontecer mais devagar, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aconteceu uma queda de 40% no mercado, a gente estaria falando de Ibova 11 para 69 reais. 69 menos 80, uma opção que valeria pelo menos 11 reais, vezes 870, 9.570. Não vai te deixar rica também, mas com certeza, esse daqui que é coisa bonita do mercado. Ó. Imagina, não vai te dar muito dinheiro. Não, mas você vai ter quase 10 mil reais que você pode sair comprando um monte de ação no mercado. E aí que você gastou nada, né, praticamente, porque você tirou da taxa do mercado mesmo, né, na verdade. Você tirou dinheiro do mercado. Se você for ver aqui, 100 reais que eu gasto por mês, vezes 12, vai dar 1.200 reais. Você acertar uma movimentação dessa em 3 anos, uma movimentação de alta, em 3 anos já paga todas as taxas que você abriu mão e ainda sobra um pouquinho. Se vier uma movimentação de queda, como veio no ano passado, por exemplo, aí paga vários anos e 3 vezes mais que isso. Então, assim, é uma exposição legal. Então, eu sempre faço esse cálculo, deixo sempre essa exposição para mim lá em SPY, SPY. E aí, todo mês eu estou montando. Eu abro mão de 10% da taxa que eu recebo ali normalmente no mês e monto a operação. E aí, monto essa exposição. Bom, tudo anotado aqui. Bacana. Se tiver ficado alguma dúvida, fala. Não, ficou claro. Ficou claro o racional. É bacana. Agora é o próximo passo. Começar a fazer essas operações mais especulativas mesmo. Então, assim, você perguntar quais são as operações que você acaba mais montando lá fora. É lançamento sintético, protegido, e aí eu deixo exercer se o mercado cai e transformo em lançamento coberto, e eu fico alternando lançamento coberto, sintético, sintético. E a operaçãozinha de strangle, para deixar minha exposição lá positiva no mercado, que eu consigo gastar pouquinho, deixar a exposição do meu capital todo tá disponível lá no mercado. E se acontecer algum grande movimento, isso daí vai fazer minha carteira voar. E eu tô gerando taxa todos os meses. Então eu falei, fiz 20% até o momento. Eu não vi nem como é que tá o mercado lá fora ainda hoje. Tá aberto lá, né? Mas fez 20% até agora. Isso já contando todas as proteções e essas operações que eu monto. Então, tô conseguindo gerar taxa boa, tô conseguindo manter exposição exponencial ali para os movimentos do mercado e tô conseguindo montar as proteções. Então, isso que é legal, né? Essa possibilidade. E aí, quando o mercado tá um pouquinho mais estável, aí eu volto com os snowballs. Mas aí, quando o mercado tá muito direcional, aí é melhor ficar só nos lançamentozinhos lá, tranquilo, e vamos embora. Não, ficou claro, ficou ótimo. Foi o que você falou, a questão de talvez não complicar muito, né? Principalmente nesse começo aqui, para agora sair, que é praticamente saindo, né? Do lançamento sintético e da venda coberta. Na verdade, eu acho que você não precisa complicar muito, você não precisa complicar, né? Nem agora e nem depois. Que você vai ver que o que mais funciona é o simples. Às vezes a gente quer conseguir pegar uma rentabilidade fora da curva, surpreendente, e acha que essa rentabilidade está na complexidade, mas é justamente o contrário. Está em você ser simples, e quando você é simples, você consegue ser consistente. Certo. Então, acho que essa é o grande segredo, que a maioria das pessoas elas ficam em busca ali de um santo graal, de alguma coisa que ninguém nunca contou, mas quando, na verdade, as coisas mais simples e básicas é o que funcionam melhor. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu fico bem feliz em ouvir isso, porque eu sou dessa opinião também. Né? Então, bacana, Léo. Muito obrigada pelo apoio aí. Muito obrigada pela mentoria. Maravilha. E deixa eu te perguntar, qual conselho que você daria para quem nunca investiu e quer chegar aí onde você está hoje? Olha, tem que investir, e tem que começar a estudar. Hoje em dia está super fácil,
tem excelentes influencers em todas as áreas, renda fixa, até mesmo da questão de educação financeira mesmo, de não gastar mais do que a diferença entre poupar e investir, tudo. É uma coisa assim que deveria ser obrigatório, foi o que eu falei. Logo mais eu vou ensinar a minha afilhada, né? E é uma coisa assim que começa, vai ter alguém que vai falar a sua língua, e aí a coisa vai ficar prazerosa. Eu, pelo menos, eu sinto muito prazer em fazer esse tipo de estudo e investir desse jeito. É começar. E, Dani, tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Alguma dúvida? Não, Léo, eu queria te agradecer, né, por todo o apoio, por todo esse trabalho que você faz, ou esse curso que é excepcional, muito bacana. Foi o que você falou, né? A questão assim que, para mim, você transformou num negócio mais simples, um negócio que é bem complicado, né? Acho, pela maneira como você estrutura, por esse casamento, né, de opções e oportunidades com o sistema diamante, né? Então, assim, te parabenizar e agradecer por essa oportunidade. Daniel, que agradeço, prazer enorme estar podendo falar com você, vendo aí o caminho que você está trilhando, né? Então fico muito feliz que tenhamos mais mulheres aí no mercado, né? O poder das mulheres aí é muito importante, né, para a nossa comunidade. Então, prazer enorme estar conversando com você aqui e te conhecer. Prazer é todo meu, Léo. Prazer é todo meu, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí pela companhia, pela participação. Deixe joinha, o like aí no vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E é isso aí, muito obrigado a todos pela participação. Dani, muito obrigado aí mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Léo. Grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, tchau.